Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. Eu ia começar com outro texto, mas o Espírito Santo mudou o script. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 5. Nós vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Amém? Aplauda a Jesus e possa se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Aleluia. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema que diz assim: meu amigo Espírito Santo. E isso tem sido uma grande verdade desde quando eu me conheço por cristão, porque eu sei que sem Ele eu não estaria hoje aonde eu estou, falando à sua noiva, à sua igreja, o seu povo. O povo que vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Aleluia. O céu, fala para o seu irmão assim: o céu não é o nosso destino. Fala para ele: o céu é a nossa origem. Aleluia. Por que que o céu é a nossa origem? Porque quem nos deu fôlego de vida não veio da terra, mas veio do céu. Ou seja, tudo que está em nós hoje não é parte da terra, mas voltará para aquele que nos deu a vida eterna. O nosso Senhor querido, aqui neste texto, nos ensina algo precioso e grandioso acerca de olhar para o Espírito Santo. Porque estava ali Abel e Caim, todos conhecem essa história. Quem aqui já fez escola dominical aos domingos, 8:30 da manhã, né, vai saber e ouviu falar dessa história de Abel e Caim, porque Caim matou Abel. Olha só, todos conhecem muito bem, mas há algo impressionante e interessante nessa história, porque nós vemos dois irmãos, diga comigo assim: dois irmãos que caminhavam no mesmo lugar, estavam juntos para o mesmo propósito, eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, caminhando no cercado ali que foi construído. Olha só, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tinham tudo para dar certo, uma família segundo o coração de Deus, uma família construída pelas próprias mãos de Deus, uma família idealizada por Deus, uma família escrita, desenhada, sonhada, no coração de Deus, estava tudo dando certo, mas só que não. Por quê? Porque depois que Adão e Eva caíram e foram expulsos do paraíso, veio sobre eles a maldição do trabalho e a maldição do quê? Da dor de parto. E aí começa essa questão de maldições caminhar no longo da história da humanidade. E cai sobre sempre o primogênito a maldição. E Caim encheu o seu coração de inveja, porque os seus olhos não estavam no autor e consumador da sua fé, que era o próprio Deus.
Quando Eva tirou os seus olhos de Deus, ela olhou para o fruto e ela comeu do fruto e logo contaminou o seu marido. E foi exatamente a mesma coisa com Caim. Caim tirou os olhos do Senhor. A sua oferta era boa, a terra era boa, a semente era boa, o trabalho era bom, só que a sua oferta, a sua entrega estava contaminada, porque quando nós tiramos os olhos de Deus, começamos a olhar o que o nosso irmão tem de melhor do que eu. E por ser irmão do mesmo sangue, eu teria, ou ele teria, melhor dizendo, que somar a sua oferta junto com a de Abel. Mas a inveja entrou em seu coração e ele quis destruir a oferta do seu próprio irmão. Olha só que coisa interessante. Nós nos chamamos do que, queridos? Irmãos, filhos do mesmo pai, sim ou não? Filhos do mesmo pai, e sempre nós olhamos para a oferta do nosso irmão, que pensamos que é melhor do que a nossa. A questão, querido, não é a oferta, é a entrega. Como nós estamos entregando aquilo que o Senhor tem nos dado? Caim deixou que Satanás tomasse o seu coração, e quando Satanás toma o coração, nós, independente daquilo que nós temos em nossa mão, pode ser ouro, mas o ouro do irmão parece que brilha mais do que o meu ouro. E aí eu quero denigrir, manipular, maledizer, sempre tentando diminuir aquilo que o meu irmão está fazendo. E esse espírito de Caim, ele roda pela Bíblia inteira, e lá em Pedro nós vamos encontrar esse espírito rodando dentro da igreja, o espírito que mata os irmãos. É agora que você fala, meu Deus, isso, entende? Porque há tantas dissensões, por isso que o apóstolo Paulo exorta principalmente a igreja de Coríntios, há tantas facções, há tanta religiosidade, há tanta mentira, há tanta disputa dentro da própria instituição chamada igreja. Nós não somos competidores, queridos, nós somos companheiros de uma boa obra. Mordomos e embaixadores, representantes legais do reino de Deus. Quando nós unimos forças em um só propósito, Mateus vai declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por isso que lá em Apocalipse nos ensina que nos últimos dias, ou no último dia melhor dizendo, o Espírito e a noiva dirá, vem. É a noiva, querido, não é os irmãos mais, é a noiva de Cristo, ou seja, um corpo curado, lavado e remido por este sangue que nós acabamos de anunciar neste lugar. No céu, querido, o céu não é um reino inclusivo, o reino de Deus é exclusivo. A igreja pode ser uma igreja inclusiva, nós aceitamos de todos os povos, tribos, línguas e nações, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas no reino dos céus não é inclusivo, lá é exclusivo. Por que exclusivo, pastor? Porque lá em Apocalipse me diz assim, que os mentirosos não entram neste reino. Aqui ainda entra. Você está aqui? Lá no reino de Deus diz que os ladrões não vão herdar o reino, mas aqui ainda a gente está aceitando. Os adúlteros lá no reino dos céus não entra. Os afeminados não entra. Os cães, que são os pastores glutões, mercenários dessa terra, aqui podem pintar e bordar, mas lá não vai entrar. Não entra. Por isso que nós precisamos urgentemente
voltarmos a uma pessoa que foi nos prometida, que é o Santo Espírito. Que é o Santo Espírito que quebra esse espírito de Caim que sonda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde não haverá mais disputa, aonde não brigaremos mais por cargos eclesiásticos e uma carreira ministerial promissória. Isso não fará mais parte da noiva, porque a noiva madura, ela sabe o lugar dela, e o lugar dela não é buscando um título, mas é estando do lado do seu noivo, que é Cristo, o nosso Redentor. É Cristo, a noiva preparada. Um filho ofereceu de bom grado aquilo que Deus havia estabelecido, o outro, contudo, ofereceu o que agradava a si mesmo. Quantos de nós temos ofertas, querido, levamos no altar pensando que isso aqui agradou os meus olhos, então eu vou entregar esse copo de água aqui para o Senhor. Isso é Caim. O que nós temos que entregar, querido, não é o que agrada aos nossos olhos, mas é que alegra o seu coração, o coração de Deus. Aleluia. Abel adorou em justiça divina, enquanto Caim se achegou a Deus em justiça própria. Quantos de nós queremos pressionar patrão, pastores, líderes, irmãos, colocando, encurralando na parede, dizendo: eu tenho direito. Sabe qual que é o direito do filho de nós, filhos de Deus, querido? É de não ter direito nenhum, porque todo direito já foi conquistado na cruz, e todo direito está em Cristo e não em mim. Eu não tenho direitos nessa terra. Nós somos peregrinos por aqui, querido. Nós somos bons samaritanos à beira da rodovia, das praças, dos colégios, das faculdades, nos templos, nas casas, andando pelas ruas, encontrando alguém ao qual nós podemos sermão, não sermão de pregação, mas sermão, ajudar a quem está à beira do caminho, sendo uma oferta de justiça. Aleluia! Talvez ele não soubesse aquilo que nós viemos entender, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, versículo de número 6. Nós somos como a folha que nasce, floresce no amanhã, na aurora, mas ao entardecer, querido, já não se lembra mais, secou e murchou. Nós somos peregrinos nessa terra. Abel cumpriu o seu papel, entregou a sua melhor oferta. Ele cuidava de ovelhas, e naquele tempo eles nem comiam carne ainda, mas ele só cultivava porque ele queria entregar o seu melhor ao Deus, o seu Pai. Ele entendeu o princípio de entrega e de oferta. Seus olhos estavam no seu Senhor, o seu coração estava em chamas. Ele não deixou se contaminar pela incredulidade que o seu pai e sua mãe viveu dentro do jardim, a mentira, o engano. Ele se manteve fiel. Ele morreu, mas Abel está com o Senhor, adorando nesse exato momento, em sua presença. Enquanto Caim ficou como solitário, fugitivo, abandonado, sem reconhecimento nenhum, porque ele tinha uma boa semente, ele tinha o labor do trabalho, ele sabia trabalhar, a terra era boa, mas o seu coração estava contaminado. A postura da pessoa é tão importante quanto o sacrifício que ela traz. O que somos sempre tem precedente sobre o que fazemos. A pessoa do sacerdote determina a aceitação ou rejeitação,
ou rejeição do seu sacrifício. Não podemos adorar a Deus com êxito se tivermos um coração impuro. Por isso que eu declarei que talvez Satanás colocou uma impureza no seu coração, dizendo que você não é digno de tomar a ceia, porque esse é o papel de Satanás. Esse é o papel dos anjos caídos. Esse é o papel do anticristo nesses últimos dias, de principados e potestades, trazer a mentira em seu coração, trazer o engano em seu coração, trazer a vaidade, a luxúria, pensando que você é alguma coisa. Nós não somos nada, querido, nós somos como trapos de imundície. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: somos como vasos de barro, na mão do olheiro, sem valor algum, mas quando o Espírito Santo vem, é uma joia preciosa, brilhante, que resplandece a glória de Deus, e por onde nós passamos, o caminho é iluminado, a glória dele vai tocando pessoas, enfermos são curados, mortos ressuscitam, pisamos em serpentes e escorpiões, o céu se abre e nós começamos a contemplar a beleza do nosso Senhor. É por Ele que estamos aqui. Essa manhã não é qualquer manhã. Por que não é qualquer manhã? Porque nós estamos diante daquele que tudo criou e tudo fez. Quem irá nos ajudar a cumprir o nosso papel de noiva, de filho de Deus, será a pessoa bendita do Espírito Santo, o nosso amigo. João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas o conselheiro, consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo, o nosso amigo fiel. Quem é o Espírito Santo, querido? Acabamos de ler. Ele é o conselheiro, ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o intercessor, o advogado, ele é quem nos fortalece, auxilia, ele é o nosso auxiliador. O Espírito Santo é a pessoa mais importante para as nossas vidas para esse dia. O mundo está como está, porque rejeitaram a pessoa mais importante dessa terra, que é a pessoa do Espírito Santo. A maior necessidade do pecador é Cristo. Jesus é o dom, o presente de Deus para o mundo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus Pai entregou o Filho, o único Filho, o Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê no Filho não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Não tem nada que eu faça nessa terra que faça que eu mereça o céu, se não for pela graça e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não tem obras nessa terra que me leva para o céu, se não for por Cristo nosso Salvador. Não tem. Efésios 2:8. Não tem. Pastor, mas eu trabalho, eu não sou muito ligado com Jesus não, mas eu gosto de servir para alguma coisa. Você não vai servir para nada. E terá aqueles que nunca pegou num copo, mas reconheceu o Filho, que entrará no céu. Galardão é diferente de salvação, amém? Mas é o Espírito Santo que nos ajuda. Jesus, ele é o presente de Deus para o mundo. Diga comigo: Jesus é o presente de Deus para o mundo. Só que o mundo tem rejeitado. Agora nas Olimpíadas a gente está vendo tanto bloqueio, né? Para se falar do nome de Jesus. Pode se falar de tudo,
mas do nome de Jesus não pode. Alguns atletas estão sendo até punidos por falarem e anunciarem o nome de Jesus. De certa forma, João capítulo 15 vai nos orientar que por amor ao seu nome, nós seríamos o quê? Perseguidos. E quando essa perseguição começar a aumentar cada vez mais, entenderemos que nós estamos na missão correta, porque Deus deu seu Filho para o mundo e o mundo tem o rejeitado. Mas o Filho nos deu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é para o mundo, o Espírito Santo é para a igreja. Entretanto, a maior necessidade do cristão, agora um pecador perdoado e remido, é o poder do alto, a plenitude do Espírito Santo, que se recebe no batismo do Espírito Santo. Se Jesus é o presente de Deus Pai para o mundo, o Espírito Santo é o dom e o presente de Jesus para todos aqueles que nele creem e recebam. Sabe por que as pessoas não conseguem progredir e avançar na sua história, seja familiar, financeira, ministerial? Por quê? Porque estão buscando de uma fonte que se seca. O poço de Jacó tem água, mas a água vai acabar. E muitas pessoas buscam água no poço, sabendo que existe uma fonte inesgotável, onde não cessa a água. Quantos querem ter uma família bem-sucedida? Quantos querem ter um trabalho bem-sucedido, ministérios bem-sucedidos? Tudo que façamos para a glória de Deus e que seja bem-sucedido. Todos nós queremos. Mas o sucesso daquilo que está confiado a nós só vem através de uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Se eu não o conheço, querido, eu estou fadado a confiar em homens. E por mais que Deus levanta homens nessa terra para nos ajudar, a ensinar e nos posicionar e direcionar, é o Espírito Santo que vai nos ensinar acerca de todas as coisas. As pessoas buscam respostas das suas mazelas de suas vidas em homens, mas não levantam e não constroem e não edificam um altar de adoração para Ele. Porque é um ambiente que tem fome, querido, um ambiente que tem sede dEle, um ambiente que deseja Ele, um ambiente que anseia por Ele, um ambiente onde Ele encontra liberdade para agir. Ele é poderoso para fazer coisas infinitas e insondáveis. O que é uma depressão para o Espírito Santo? O que é um trauma para o Espírito Santo? O que é uma dor para o Espírito Santo? A questão é o quanto nós estamos dispostos a buscar a sua presença até sermos consumidos por ela. Não estou dizendo que é fácil, que é um oba-oba, não, querido, porque nesse mundo nós teremos aflições, e as aflições muitas das vezes tentam nos sucumbir, mas se nós estamos grudados com Ele, mergulhados dentro dEle, não é nós que aparecemos, é Ele que brilha através de nós. Aleluia, aleluia. Eu estava agora, quinta, sexta e sábado em São Paulo, e nós estávamos no hospital da clínica, e aí chegou uma mãezinha, e sentou do nosso lado ali, e às vezes a gente pensa que a nossa luta é uma grande luta, e de fato, não vou ficar medindo aqui, colocando um parâmetro de quem é maior ou menor, cada um tem a sua porção de luta, mas quando aquela criança chegou perto de nós, querido, ela estava numa cadeira de roda, não porque ela era paralítica, mas porque ela tinha um câncer, e ela estava fazendo tratamento, e a cabeça carequinha, ela sem forças já, ela olhava para a mãe dela e dizia assim: eu não consigo mais. Uma criança de uns 10 anos, mais ou menos, eu não tenho mais força, com a voz bem fraca. E eu disse: Espírito Santo,
todo o poder está em ti. Essa criança precisa ser tocada por ti. A tua glória precisa se manifestar dentro deste hospital. Espírito Santo, ministra o coração dessa criança. Traga esperança para o coração dela. Eu não tive a oportunidade de orar com ela, porque ela passou, ficou 2 minutos e já entrou para dentro de uma sala para fazer um exame, e eu não a vi mais. Mas eu clamei a Deus por aquela criança. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós paramos de ter o espírito de Caim, de ficar se preocupando com a gente mesmo, com as nossas coisinhas inúteis e fúteis. Nós começamos a olhar para o alto, e quando nós olhamos para o alto, nós encontramos Cristo, e quando nós encontramos Cristo, nós encontramos nossos irmãos, e quando nós encontramos nossos irmãos, o que nós queremos é transbordar a glória de Deus sobre eles. Todos que são amigos do Espírito Santo, querido, têm um semblante diferente, anda diferente, pensa diferente. Esses dias os meninos chegou a mim e falou assim: pastor, o que o senhor tem? Toda pessoa que vem de fora parece que chama você para receber oração. Eu falei: não tenho nada. Tudo de ruim que está em mim sou eu mesmo, e o que tem de bom é Jesus. Mas uma coisa eu falei para um adolescente: sabe por quê? Às vezes as pessoas me chamam porque eu acordei 4:30 da manhã, e eu dobrei os meus joelhos e orei até 6:30 da manhã. Depois eu meditei na sua palavra, e aí eu disse: Espírito Santo, que hoje eu arda de amor por ti, e todos que eu encontrarem no meu caminho eu transborde do teu poder. E aí eu trabalho pensando nele, falando dele, anunciando ele. E aí quando eu venho para o culto, eu não venho, querido, olhando o celular. Eu não sento aqui na cadeira e fico olhando o Instagram, eu zap, eu coloco no modo avião. Sabe por quê? Porque eu estou diante do meu rei, e toda a minha atenção não pode ser dada a um celular ou qualquer outra coisa. A minha atenção é para ele. Eu não troco a presença dele por nada. E aí quando eu venho num ambiente como esse, aonde a glória está aqui, o meu coração já está em chama, e eu fico falando no meu consciente: é hoje, Espírito Santo, entrega tudo que o Senhor tem para mim, entrega tudo que o Senhor tem para mim. E quanto menos eu espero, as pessoas estão me chamando. Deus tem um propósito para a sua vida. É a fome, é o desespero, é o anseio de querer mais dele. Eu não me distraio, querido, eu não me distraio. Quando eu estou no ambiente onde ele está, os meus olhos é para ele, o meu coração é para ele, todo o meu ser é para ele. Esses dias outro menino chegou em mim e falou: pastor, por que você fica fazendo assim? Eles são curiosos. Eu falei: meu filho, eu não sei. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Mas eu fui orar, eu falei: Espírito Santo, por que eu fico fazendo assim? E o Espírito Santo falou para mim: não tem como adorar só com a boca, todo o seu corpo precisa me adorar e celebrar quem eu sou. Se a igreja entender quem é o Espírito Santo nesses dias, não há igreja sem a presença do Espírito Santo. Não há crescimento saudável sem a ação poderosa desse mesmo Espírito. É impossível haver um convertido sequer sem a transformação operadora do Espírito Santo. Nunca foi propósito de Jesus que sua igreja vivesse sem a vida e a ação do Espírito Santo em cada um dos seus componentes. Sem o Espírito Santo não existe igreja, querido. Não há presença, não há profecia, não há. É Ele, e Ele está aqui. Olha para dentro do seu irmão aí e fala assim: meu irmão, eu não vou ser Caim na sua vida. Nós vamos nos unir em uma só fé. E a paixão que está em mim, a paixão que está em você, fala para ele: é hoje,
Fala para ele, é hoje. Os céus vão se abrir. Aleluias, 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 aleluias. Você sabe o que significa a palavra aleluia? Uma de suas derivações é explosão de luz. Quando eu estou dizendo aleluia, é como se fossem fogos, bombas da glória de Deus explodindo em nosso meio. Aleluia, aleluia. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra do Senhor e saber e conhecer, comer do seu pão, beber do seu vinho, do seu sangue, porque isso vai ficar impregnado dentro de nós, e teremos a vida e vida em abundância, querido. Eu não negocio a presença dEle. Quando eu estou com Ele e ponto, e acabou. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, no momento da minha oração eu não vou responder, por quê? Porque Ele é mais importante naquele momento. Eu não me distraio. E quantos de nós nos distraímos com tantas coisas? É porque o irmão me ofendeu. É porque o irmão falou isso. É porque não sei o quê. Lelele, igual o nosso pastor fala, lelele, lululu. Meu irmão, aqueça as brasas do seu coração, resplandeça o brilho da glória de Deus. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, querido. Saí de casa muito cedo, novinho, criança. Odeio o Brasil, fui para fora do Brasil, sozinho, sem ninguém. Convivi com maconheiro, cocaineiro, tudo dinheiro que você conhecer. Mas o Senhor me guardou de todas as coisas. Ele me libertou de todas as coisas, porque quando eu conheci o Espírito Santo, nada mais substituiu o seu lugar. E aí Ele foi renovando e restaurando a minha vida, me deu uma família linda, me deu filhas lindas. Ai, como eu amo o Espírito Santo. Aquele que não tinha nada, hoje tem tudo. É o Espírito Santo. É Ele que nos constrange. É Ele. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e mundano. Sem o Espírito Santo, nosso trabalho é esgotador e cansativo. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Remova o Espírito Santo das igrejas e uma dessas coisas irá acontecer. Ela se transformará num grande clube social. Segundo, ela se tornará numa instituição religiosa. Não tem vida. Tire o Espírito Santo e você tirou tudo que a igreja tem. Porque Ele é a promessa para a igreja. Uau. Não negocie a presença. E a presença começa dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa, querido. É lá que o coração tem que queimar em brasas. É lá que os olhos têm que se derramar em lágrimas. É lá que as pálpebras não terão sossego. É lá dentro da sua casa. Porque quando nós nos reunimos como igreja, a glória será transbordante. O Espírito Santo. A verdade é que não há revelação sem o Espírito Santo. Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. Não há liberdade sem o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é importante ou não? Sim ou não? Então cadê a sua paixão por Ele? Você está triste, querido? Mergulhe no Espírito Santo, que Ele é o dono da alegria. Está faltando paz dentro da sua casa? Busque o Espírito Santo, porque Ele trará paz para você. Porque por mais que nós oramos, o texto diz que nós não sabemos orar. Mas Ele, o Consolador, o Advogado, o Paracleto Divino, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Antes de eu pedir, Ele já sabe.
Ele é o Espírito Santo. Uau, uau, o fogo que não se apaga. O Espírito Santo foi prometido. Jesus instruiu os discípulos a não saírem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, 4 e 5, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes desta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só a vida de Pedro, querido. Pedro, antes do Pentecostes, Pedro sem o Espírito Santo, estava com Jesus, andou com Jesus, mas negou Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava nele ainda. Mas quando Jesus foi ao Pai, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, Pedro foi revestido de poder, e ele disse assim: não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, me pendurem de cabeça para baixo. Ou seja, o Espírito Santo traz a convicção que nós somos testemunhas, mártires, por causa de uma obra que glorifica o seu nome. Esse batismo seria também um revestimento de poder. Eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 29. Fique em Sabe aonde que é a sua Jerusalém, querido? Sabe onde que é? Quem sabe? É dentro da sua casa. A sua Jerusalém é dentro da sua casa. Fique lá dentro até ser revestido de poder. Aí a esposa será revestida de poder, o marido será revestido de poder, os filhos serão revestidos de poder. É impressionante. Nós temos uma filha chamada Rebeca, muitos conhecem a história dela aqui. Mas em todos os lugares que nós vamos, e nós estávamos andando em São Paulo, acabamos de descer do avião, estamos saindo do aeroporto, e eu estava com ela no braço, e a gente ficou esperando ali o táxi chegar. E aí passou uma mulher muito elegante, parou um carro muito bonito, acredito que era uma pessoa importante, não sei, ou muito bem sucedida. E aquela senhora olhou para nós e foi até nós. Eu fiquei meio ligeiro, né? Estou em São Paulo, sei lá, meu. Está vestido, mas sei lá. E aí, firmei o braço, né? Fiquei meio de lado, qualquer coisa, eu dou uma puf, né? Sei lá. Poder do Espírito Santo. Muito bem. E aí aquela senhora chegou para nós, e ela começou a chorar do nada. E ela olhava para minha filha: que menina linda, tem um brilho nela, encantador. E ela ficou cerca de 8 minutos elogiando a minha filha, que ela nunca viu na vida. Ah, querido, quando nós priorizamos Ele, Ele também nos prioriza. E Ele faz reis dessa terra se curvarem diante de nós sem nós percebermos. É isso que Ele faz. Quando a glória dEle entra dentro da nossa casa, querido, não tem mais ninguém que apaga. Não adianta tentar apagar o brilho daquele qual Deus derramou a sua unção. Pode falar mal, pode fofocar, pode maledizer. A única coisa que você vai conseguir é não entrar no céu, porque lá é exclusivo para os filhos. Quem ama o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Uau. Aonde ele encontra fome, querido, ele também encontra morada. Esta promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes é a mesma profetizada por Joel 2:28. Há uma promessa para nós, aonde o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Todos nós temos o direito de receber, querido. Só não recebe quem o rejeita.
mas o Espírito Santo está disponível a todos. Agora, o quanto de fome tem dentro do seu coração nessa manhã para desejá-lo? Qual que é o brilho dos seus olhos por Ele, querido? Uau! O Espírito Santo deve ser a pessoa que nós precisamos buscar nesses dias. Os discípulos não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivos, mas eles aguardavam como? Em oração. Eles aguardaram unânimes, ou seja, o clamor era o mesmo entre os 120 que estavam aguardando a promessa. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Se nós nos reunimos em oração, em um só clamor, dizendo: Espírito Santo, caia o teu Espírito sobre nós, algo extraordinário irá acontecer nessa manhã. Porque aonde há um desejo mútuo, há concordância e há céus abertos. Aleluia, aleluia. No cenáculo, aquele grupo estava comprometido com a busca do Espírito Santo. O texto bíblico diz que eles perseveraram unânimes em oração, em Atos 1,14, todos eles um só alvo, a busca do Espírito Santo, e em todos eles havia o mesmo sentimento. Eles aguardavam a promessa. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos, eu mandarei o Consolador. Ou seja, eles estavam lá, imagino eu, com os joelhos dobrados: Pai, cadê o Espírito Santo? Espírito Santo, vem, caia sobre nós. O profeta Joel profetizou, Jesus esteve conosco e disse que não nos deixaria sozinho. Cadê o Espírito Santo? Em uma só voz, 120 pessoas clamando: caia o teu Espírito, caia o teu Espírito. Quando de repente, em Atos capítulo 2, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, como línguas repartidas entre eles como de fogo. Uau! Aí entra a teologia querendo explicar: era línguas estrangeiras, era línguas estranhas, era língua blá blá blá. Eu só sei de uma coisa: era língua de fogo. Coisa natural não era, coisa explicável não era, mas era algo extraordinário, prometido e aguardado pelos discípulos. A promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. No dia de Pentecostes todos foram cheios, todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram em Jesus e se tornaram seus discípulos, agora foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunhar. O Espírito Santo desceu sobre eles em línguas como de fogo, e como um vento impetuoso, todos começaram a falar das grandezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre nós para falarmos e testemunharmos de quem Ele é. Cristo em nós, a esperança da glória. Se o meu clamor e o seu clamor não apontar Cristo, querido, não é o Espírito Santo. Se a minha mensagem, a mensagem que Deus está me dando agora, não apontar o Cordeiro, não apontar Cristo, não é o Espírito Santo. Porque tudo se trata dele, e não de mim, e não de nós. É Ele. Uma igreja madura é uma igreja que entende o seu lugar no reino e o busca de uma forma apaixonante. É uma noiva que não se distrai. É uma noiva como as virgens, as 10 virgens, ou melhor dizendo, as 5 virgens, né? Porque havia 10, mas 5 eram imprudentes, porque estavam distraídas. Ou seja, quando o espírito da profecia está falando, alguns estão olhando no celular, conversando, batendo papo. Ou seja, o noivo vai passar e você vai ficar, queridinho. Não vai dar tempo para pegar o azeite na venda. Não vai dar tempo para dobrar o joelho. Espera aí, Senhor, eu vou orar um pouquinho agora. Acabou, já foi, a porta fechou. E aí
os irmãozinhos, né, os barriquelos, vai lá, chega atrasado, bate na porta. Ó Senhor, nós também é tudo filhos do Senhor. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Não negocie princípios. Não troque a unção por um prato de lentilha. E às vezes nós trocamos facinho, querido. Num ambiente como esse nós trocamos. Nos distraímos, conversamos. Quer ver dar sede num crente? É dia de culto. Gosta de um bebedouro. O bebedouro parece que tem mais unção do que o próprio templo. Sabe por quê? Porque o seu interesse, a sua paixão ainda não está nele. Porque quando você o deseja, você quer ser consumido por ele. Há uma geração vindo, querido, que é a geração dos nossos filhos. E o que eu mais quero é que minha filha queime pelo Espírito Santo. Esses dias eu fiquei tão feliz e louvo a Deus pelo Jefferson e pela Dani. Eles têm um GC de crianças aqui. E aí a minha filha chegou em casa e disse: pai, eu vou pregar. Falei: você vai, filha, que bom. Vou pregar no GC. Olha, eu falei: você vai pregar o quê? O filho pródigo. E aí a minha esposa, ela tem o costume de estudar mais na parte da noite, depois da meia-noite ali. E aí minha filha sempre fica com ela. E aí minha esposa dava um dia ali arrumando as coisas. E antes da gente viajar, foi quarta-feira agora, se me fala a memória. E aí minha filha se trancou no quarto e ela foi orar. E ela começou a ler a Bíblia, a passagem do filho pródigo. E minha esposa entrou no quarto, ela olhou para minha esposa e disse assim: mamãe, agora você não pode entrar aqui porque eu estou meditando na palavra. E eu não posso ser distraída. As crianças estão entendendo, querido. E aí ela veio quarta-feira e ela pregou do jeitinho dela, querido. A voz quase não sai porque fica vergonhada. Mas eu sei que algo extraordinário está crescendo. O Espírito Santo está tomando o coração dela. E eu sei que quando ela chegar na sua adolescência, chegar na sua juventude, chegar na sua fase adulta, ela estará muito mais longe do que eu, cheia do Espírito Santo. E eu quero profetizar nessa manhã: os seus filhos, as suas filhas serão cheias do Espírito Santo. A glória de Deus será derramada sobre a sua casa. E os seus filhos nunca mais serão os mesmos. Fique de pé. O Espírito Santo dá vida plena. O derramamento do Espírito Santo refletiu na vida da igreja e do mundo, e o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito Santo foi percebida por meio da firmeza da doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, na comunhão fraternal, na adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. É isso que o Espírito Santo faz. Se você tem fome nessa manhã, querido, Ele virá. Você sabe por que Ele virá? Porque eu já estive com Ele 4:30 da manhã. Eu não negocio o meu lugar com Ele. É dele. É dele. A igreja cheia do Espírito Santo tem um bom testemunho, dos de dentro e também dos de fora. É embaixadora de Deus na terra e promove festa no céu. Ela cresce em conhecimento e também em graça, cresce em santidade e também em números. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Prisões não podem intimidá-lo, nem a morte pode fazê-lo recuar. Essa igreja avança em vitória e arrebata aqueles que caminham para a perdição.
Nada substitui a plenitude do Espírito. Lindos templos, pastores de boa retórica e música de qualidade pode impressionar as pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja não causará influência na comunidade e não honrará o nome de Deus. Precisamos do poder do alto, precisamos do poder do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja para esses dias é uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo. É Ele, é Ele, é Ele. Por isso feche os seus olhos agora, querido. O quanto de fome tem dentro de você. Eu creio que chegará um tempo onde nós não vamos mais fazer apelo nenhum. Por quê? Porque tamanho será a fome do ambiente. As pessoas correrão da rua no altar, não será aqui dentro do templo, porque os que estão dentro não estão entendendo, mas os que estão fora são os necessitados. Correrão e encontrarão água. Feche os seus olhos agora. O quanto de fome tem aí dentro. O tamanho do seu grito é o tamanho do avivamento que você vai viver nesses dias. O tamanho da sua fome é o tamanho do avivamento que nós vamos viver nesses dias. Ele está aqui. 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 Ele está aqui.